E Jesus vem explicando, vem falando que não era sobre o local. A pergunta correta era quem? E a resposta ele fala aqui no 26, então Jesus lhe disse, porque ela, no versículo 24, 25, ela fala assim, no 25, eu sei que o Messias, aquele que é chamado Cristo, virá. Quando vier, ele nos explicará tudo. Nessa hora, Jesus, ele fala assim, olha só como é interessante. Ele fala, sou eu. Ele se revela. O fato dele se revelar para uma mulher, nós falamos isso, sendo ela samaritana, ele não se revelou para um homem, ele não se revelou para um judeu, nem para uma judia. Ele se revelou para uma mulher, e esta mulher era samaritana e estava no 6º marido. Então, assim, é muita coisa interessante aí. Mulher, samaritana, no 6º casamento, no 6º relacionamento. Vou repetir. Mulher, já era algo extraordinário. Só Jesus mesmo para fazer isso. Samaritana, também, só a graça, o amor superando essas barreiras, o amor superando essas diferenças, o amor acima. Aliás, no Evangelho a gente vê muito isso, no YouTube, vira e mexe, a gente está mergulhando no Evangelho, segunda, quarta e sexta, e Michele há de lembrar que vira e mexe a gente esbarra nisso, a gente vê a compaixão de Jesus, claramente, o Evangelho mostra isso claramente, né, Michele? A compaixão de Jesus, a misericórdia de Jesus, o amor dele, a sua graça, sendo muito maior do que as diferenças, do que os costumes, do que as tradições, do que a própria lei. A sua graça, o seu amor superando absolutamente tudo. Superando absolutamente tudo. Então, ele se revela para ela e mostra para ela que não é sobre o local, é sobre uma pessoa. A pergunta não é aonde, a pergunta é quem? Sou eu. Jesus, Cristo, o Messias. E aqui a gente observa também que é o como, é o quem e o como. O como é em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade, uma coisa que nós não falamos na semana passada, nós falamos da fonte de água viva, que é o Espírito Santo, mas eu quero hoje aqui fazer a junção dessas duas coisas, que é o que a gente precisa mergulhar. Não existe cristão fraco, não existe alguém debilitado, fraco, de forma contínua. Existem momentos que a gente passa na vida, momentos de fraqueza, existem dias difíceis, existe o fato é real, né? O fato é um fato, nós somos humanos, então tem momentos e dias que a gente não está nos nossos melhores dias, mas no geral, no contexto geral, de forma contínua, não pontual, não esporádica, mas normalmente, né? Normalmente, continuamente, um cristão que adora a Deus em espírito e em verdade, ele é forte, ele é cheio do poder, ele é cheio do amor, ele é cheio da graça. O que seria adorar em espírito? Aqui Jesus está se referindo ao Espírito Santo e à palavra. Espírito e palavra. Em espírito e em verdade. A verdade é a palavra. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele é a palavra. A verdade é a palavra. O Evangelho é a verdade.
Então, nós adoramos a Deus. Essa é a nossa relação. Oração para eu me relacionar com o Espírito. Eu louvo o Espírito, eu converso com o Espírito Santo. O Espírito Santo é meu amigo. Ele é uma pessoa, ele é meu amigo. Ele é meu amigo. E eu converso com ele, eu peço orientação a ele, peço ajuda dele, peço misericórdia a ele, louvo a ele. Em vários momentos do meu dia, existe um relacionamento real entre você e o Espírito Santo. E uma outra relação que você tem, que faz parte da mesma, é com a palavra, a verdade, em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Relacionamento com o Espírito Santo, relacionamento com a palavra. Como assim relacionamento com a palavra? Mergulhar, como a gente sempre fala, mergulhar no Evangelho. Mergulhar no Evangelho. Por exemplo, olha como é que é forte isso. A gente está falando, estão aqui comigo? A gente está falando de relacionamento com o Espírito Santo. Não é difícil de entender isso, né? Tem uma canção muito bonita, antiguíssima, que fala assim: eu ando com meu Deus na rua. Alguém conhece? Se alguém lembra ou conhecer essa canção, coloca aí, eu conheço, escreve aí. Eu ando com meu Deus na rua, quando chego em casa ele está comigo. Eu falo com meu Deus na hora de dormir, e logo quando acordo digo, eis-me aqui. Essa letra está passando o que pra gente? Relacionamento. Amizade, proximidade, intimidade. Agora, e o relacionamento com a palavra? Por exemplo, muitas pessoas se relacionavam ou se relacionam com a palavra lendo-a muito rápido. Pega, dá 3 minutinhos, 4 minutinhos, o que a pessoa faz? Um versículo. Bem, ou então, eu não tenho tempo, né? Eu estou sem tempo. Mas sem tempo para ouvir a pessoa mais importante do mundo, sem tempo para ouvir os conselhos mais importantes do mundo, sem tempo para me relacionar com aquilo que é mais importante que existe, sem tempo para ouvir a Deus, sem tempo para Deus e sem tempo para mim. Porque quando eu me relaciono com Ele, quem ganha mais nesse relacionamento sou eu. Aquela famosa frase, Deus sem você é Deus, você sem Deus, nós sem Deus, não somos nada. Então, sem tempo para Deus e sem tempo para mim. Deus não vai deixar de ser Deus. Sem tempo para mim, a gente precisa ter tempo para Deus, tempo para a gente. E aí muita gente vai falar assim, você tem que ter tempo para você. Não está errado não, mas olha só, normalmente quando uma pessoa fala assim, você tem que ter tempo para você, ela está, normalmente ela está falando o quê? Que você tem que passear, que você tem que viajar, que você tem que curtir, que você tem que esparecer, que você tem que parar, né, para fazer coisas que vão te entreter, que vão distrair tua cabeça. Isso está errado? Claro que não. Claro que não. Só que quando a gente fala de ter tempo para a gente, né, ter tempo para você, poxa, isso é muito pequeno diante de eu me relacionar com Deus. Então, guarde isso. Quando eu me relaciono com Deus, quando eu tiro tempo para ler, para meditar na palavra, para orar, fazer oração ali de 10, 15, 20, 30 minutos, 30 e poucos minutos, quando eu medito na palavra com um tempo considerável, não tem regra, sabe? Não tem um tempo certinho. É natural ali, é espontâneo. Mas e cada vez que eu vou fazendo isso, vai se tornando prazeroso, porque o prazer vem. No início, muitas vezes não tem prazer, nem sempre tem prazer. Se faz por disciplina, por obediência, por necessidade. Mas o prazer vem. O prazer vem. E quando... Aí alguém pode perguntar, mas Marcelo, quando que o prazer vem? Eu queria muito ter esse prazer, eu quero muito ter esse prazer de orar mais, de orar por mais tempo, de conversar mais tempo com Deus. Eu queria muito ter o prazer
de meditar na palavra e não querer logo fechar a Bíblia e encerrar a meditação. Quero ter o prazer de meditar mais na palavra. Quanto mais, isso é uma coisa que quanto mais a gente faz, mais a gente quer fazer, mais a gente tem prazer de fazer. E não é difícil de entender, não. Por que isso acontece? Isso acontece porque quanto mais a gente faz isso, quanto mais a gente se relaciona em espírito, em verdade, conversa com o Espírito Santo, busca o Espírito Santo, louva Ele e medita na palavra, espírito e verdade. Quanto mais a gente faz isso, mais o nosso espírito é fortalecido. Mais o nosso espírito é fortalecido. E a gente começa a ter mais o quê? Mais paz, mais força, mais ânimo, mais bons pensamentos, mais desejo de ajudar os outros. Coisas do espírito. E são coisas boas que a gente quer cada vez ter mais. Então, isso só tende a crescer. As pessoas que param por causa da correria, por causa de outras questões, de trabalho, disso, daquilo, as pessoas que vão tirando menos tempo, a carne vai crescendo e a carne quer cada vez mais também ser alimentada e o espírito vai enfraquecendo. Tanto a carne quanto o espírito, quando uma pessoa começa a alimentar mais a carne, ou simplesmente deixa de alimentar o espírito, isso, se não for interrompido com uma atitude, isso tende a continuar. Alimentar menos o espírito e mais a carne. Isso tende a continuar. E aí a gente vai ver ali uma pessoa que está se enfraquecendo, que está perdendo o prazer pelas coisas do espírito. Mas isso acontece também com o espírito. Quanto mais eu oro, quanto mais eu leio a palavra, e o espírito quer mais. E eu vou ficando melhor, eu vou me sentindo bem, e eu quero mais, porque eu quero ficar bem também, eu quero continuar bem, eu quero ficar melhor, e o espírito quer mais, e eu estou entendendo mais, eu quero entender mais, e eu estou com mais sede, e o espírito está sendo fortalecido, e eu estou forte, e então isso tende a crescer também, a não ser que isso seja interrompido de alguma forma. Então não podemos nunca permitir que isso seja interrompido. Então a gente está falando aqui que não era aonde, era quem e como. O quem, Jesus. O como, em espírito e em verdade. O espírito em verdade é Espírito Santo e em verdade a palavra. Muito bem. Agora a gente segue aqui, versículo 27. Naquele momento, seus discípulos voltaram e ficaram surpresos de encontrá-lo falando com a mulher. Mas nenhum deles se atreveu a perguntar: o que o Senhor quer? Então eles ficaram abismados, né, como a gente falou, por ela ser... Quais são as três coisas? Por ela ser samaritana, mulher e sexto marido. E por estar no sexto relacionamento. Os discípulos acharam estranho, mas por respeito, né, por temor, ninguém falou nada. Guardaram para eles. Versículo 28. A mulher deixou sua vasilha de água junto ao poço e correu de volta para o povoado, dizendo a todos: venham ver um homem que me disse tudo o que eu já fiz na vida. Ela se tornou, gente, uma testemunha. Será que não é ele o Cristo? Então as pessoas saíram do povoado para vê-lo. Nossa, está muito bom isso aqui, hein, gente? Graças a Deus por esse púlpito, hein? Tá? E o púlpito poderia ser menorzinho por causa do nosso tamanho, né? Mas ele está ótimo esse tamanho aqui, porque está bem pertinho. Está uma maravilha. Graças a Deus. E aí, o que acontece? Ela vai falar de Jesus. Ela vai falar dele. E tem um detalhe aqui, gente, tem um detalhe aqui, não vamos deixar passar esse detalhe não, tem um detalhe aqui, é que essa mulher, ela sai voada lá, para falar de Jesus, para testemunhar, e ela deixa aquilo que para ela até então era muito importante. Aliás, um dos motivos dela ter ido lá naquele poço, para pegar água natural, a água que acaba. Só que essa mulher encontrou a fonte de água viva,
a água que não acaba, a água que quando bebe nunca mais tem sede. Então, quando a gente encontra a fonte de água viva, coisas que para a gente importavam muito, já não importa mais. Coisas que a gente não vivia sem, para nos relacionar, né, para agradar a Jesus, a gente abre mão. Coisas que a gente abre mão de forma consciente, coisas que a gente nem percebe que a gente abre mão, mas é de tanta alegria por ter encontrado a fonte de água viva. Repare, gente, aqui, ó, a mulher deixou sua vasilha de água junto ao poço. Ela deixou a vasilha de água junto ao poço. Ela deixou a vasilha de água junto ao poço. Meu Deus do céu, ela foi para o poço fazer o quê? Mas ela encontrou a água que Jesus lá atrás, na semana passada a gente leu. Ele falou, se você soubesse quem está te pedindo, eu te daria água e você nunca mais teria sede. Ela falou, me dê dessa água. E ele deu. Mas como que ele deu? Quando ele se revelou para ela. Quando ele falou para ela assim, sou eu, o Cristo. Ele se revelou para ela. Naquele momento é como se, espiritualmente falando, ele tivesse dado para ela de beber. O Espírito Santo já começou a agir no interior dessa mulher. O Espírito Santo já começou a saciar essa mulher. E olha, gente, quando uma pessoa reconhece Jesus, quando Jesus se revela a uma pessoa, as coisas que outrora saciavam aquela pessoa, não sacia mais. Ela já não faz questão, porque na verdade ela já está saciada. O Espírito Santo mata a nossa sede. As pessoas aí nesse mundo, as pessoas nesta vida, elas vivem com sede e querem matar a sua sede, querem se saciar em coisas, em pessoas, em lugares. Coisas, e a gente poder, só na parte de coisas, vamos fazer o seguinte, vamos lá, vamos interagir, pessoal. Vocês que estão na live aí, vocês que estão aqui, coisas, fale algumas coisas aí que as pessoas buscam saciar a sede da sua alma. Fale algumas coisas. Nós vamos separar em 3 grupos: coisas, pessoas e lugares. Fala aí algumas coisas. Fala aí, coisas. Baladas. Baladas poderia também se encaixar em lugares. Vamos falar de coisas, lugares e pessoas, né? Balada, que mais? O alcoolismo, o álcool, o vício. E aí a gente tem uma lista enorme. A pornografia, que mais? Para saciar, para preencher buraco, para saciar sede, aguinha que dá prazer na hora, que dá uma que na hora você, matei a sede, mas daqui a pouco você está com sede de novo. Bens materiais, o consumo, né? O consumo de coisas, de coisas materiais. O que mais? Que a gente até falou no domingo, né? Pessoa, tudo que é novo, a gente fica todo bobo, daqui a pouco perde a graça. Relacionamentos, homens, mulheres, pessoas, sexo, uma noite de prazer, segundos, minutos de prazer, que a pessoa depois às vezes se sente mal, né? Se sente nojada, se sente pesada por aquilo que fez, por ter deitado com uma pessoa que nunca tinha visto na vida. Enfim, tem várias coisas aí. Que mais? E o pessoal tá online aí. Cadê? Fala aí, gente. Coisas, lugares e pessoas. Já aconteceu com alguém de vocês, de fazer, você fala assim, tudo que eu estou precisando é fazer uma viagem. Já viu acontecer com alguém isso? Tudo que eu preciso é de uma viagem. Aí a pessoa viaja e lá na viagem ela se sente mal.
em algum momento da viagem, ou ela tem uma briga com o marido, com a esposa, ou tem uma briga com os filhos, ou então ela recebe uma notícia ruim, ou então não acontece nada exteriormente, mas é lá dentro, sabe? Lá dentro, ela vontade de voltar para casa. Vontade de voltar para casa. Ela estava doida para sair de casa, agora ela está doida para voltar para casa. Quem nunca viu isso? Eu já vi. Será que travou aqui? Não. Tá normal? Então o pessoal está mais querendo ouvir mesmo. Eu já vi. Então essa mulher, ela encontrou a fonte de águas vivas. Opa, tem um comentário, a Débora colocou. Isso quando a pessoa muda de estado, achando que vai adiantar algo. Lugares. Preciso ir para um lugar melhor, preciso mudar de lugar. Então, as coisas acontecem, né? Ela tenta saciar. Eu não estou dizendo que não sacia, eu estou dizendo que sacia, mas sacia momentaneamente. Ou não sacia, ou sacia, mas momentaneamente, porque só o Espírito Santo, só Jesus, que é a vida, vai saciar um ser humano. É igual os remédios. Os remédios têm sua importância. Em muitos casos, o remédio ele vai ter um efeito assim. Jesus é a solução, mas o remédio vai... Jesus é tudo, mas o remédio vai... Às vezes a pessoa precisa do remédio para ela poder sair daqui, sabe? E vir para cá, para dar uma impulsionada a ela, até mesmo para buscar Jesus. Ela precisa de um suporte momentaneamente, não exageradamente, e nem... Aí eu sou contra. Sou contra o exagero, não sou contra os remédios. A gente tem uma mente aberta. Já vi casos que o remédio foi necessário. Foi um meio que Deus usou. Sim, eu creio nisso, que Deus usa a medicina, eu creio nisso. Mas o que não é legal é quando os remédios se tornam algo exagerado ou permanente. Aí não é legal, aí não é saudável. Então, às vezes é um up que a pessoa recebe, mas é momentâneo também. É na fonte de águas vivas que está a mudança, que está a solução permanente. É na fonte de águas vivas que eu encontro o sentido de viver, que a minha vida passa a ter sentido como nunca antes, porque foi o que aconteceu com essa mulher. E aí isso é uma mistura de gratidão, né? Com admiração, porque Jesus estava se revelando para ela no sexto marido, ela sendo mulher, sendo samaritana, ela tinha tudo para ser a última pessoa, ou uma das últimas que Jesus se revelaria, ou ser alguém que Jesus não se revelaria, mas ele se revela para ela. Na verdade, o trajeto que Jesus estava trilhando foi para encontrar essa mulher. Essa mulher estava dentro de um plano, a graça... A gente fala da graça me alcançou, a graça te alcançou. A graça realmente, literalmente, alcançou essa mulher. E aí, ela deixa lá a vasilha dela, que talvez se fosse naquele momento o que ela tinha de mais importante, ela abre mão daquilo, ela, não sei se percebendo ou não, mas devia ser tanta alegria, né? Tanto entusiasmo, tanta alegria, tanta gratidão, devia estar boba, sabe? Essa mulher, talvez ela foi assim, ó, sabe, gente? Talvez ela foi para lá evangelizar assim. Se ela não foi assim, ela foi com um sorriso assim, de orelha a orelha, sabe? Pergunta para mim, né? O que aconteceu comigo? Tá viajando, não parece? Tá alegre, feliz, tá nas nuvens. É isso, essa mulher estava assim, alegre, feliz, nas nuvens, bobalhada.
e foi. A fonte de águas vivas não é para nós, não é sobre nós, não é sobre você, não é sobre você, não é sobre você, não é sobre você, não é sobre mim, não é sobre a gente, não é sobre mim, não é sobre mim, não é sobre mim, não é sobre você, não é sobre a gente. Essa fonte nos alcança, não é só sobre a gente, é também sobre a gente, mas não é só sobre a gente. Essa mulher recebe a fonte de águas vivas, recebe a revelação e ela começa a transbordar na vida de uma cidade inteira. E aí tem gente que pergunta, mas eu estou conhecendo o Evangelho e estou percebendo a importância da gente pregar o Evangelho. Eu quero falar do Evangelho. Marcelo, eu quero saber falar do Evangelho. Como é que eu vou falar do Evangelho? Se eu tiver que pregar, se eu tiver que falar de Jesus para alguém, como é que eu faço? Você prega o Evangelho. Eu tenho duas coisas para te dizer. Eu até brinquei com a senhora, né? Falei, olha, a senhora vai fazer o culto qualquer dia aí. Se isso acontecesse, falar, Neia, o Rosa, o Scarlett, o Cássio, o Joedi, ou seja lá quem for, o que eu faço? Ai meu Deus, eu vou dar a palavra. Ou alguém participando aqui do culto, né? Eu vou dar a palavra, você vai dar a mensagem. Ai, o que eu vou falar? Ai meu Deus, o que eu vou falar? Evangelho, prega o Evangelho. Tem dois conselhos para te dar. Prega o Evangelho. Prega o Evangelho. Amor, misericórdia, verdade, arrependimento, compaixão. Prega o Evangelho. E segundo, testemunho. No caso da mulher samaritana, ela foi lá pregar para um monte de gente. O que essa mulher conhecia de Evangelho? No caso dela, nada. Mas ela pôde dizer o que ela viveu ali naquele poço. Testemunhou. E vou dizer uma coisa para vocês. A maior pregação é a do testemunho. É a do testemunho. A própria palavra acompanhada de testemunho. Ou o testemunho que aponta para a palavra. Amém, dona Nelly. Que especial palavra, especiação da palavra, maravilhosa. Não tem como não se apaixonar, exatamente. Jesus é apaixonante. O Evangelho é apaixonante. Apaixonante. A graça que alcançou a mulher samaritana capacitou a mulher samaritana. Então, um exemplo, você vai ter que falar, eu vou ter que falar. Não é só Evangelho, mas é uma reunião, é uma coisa que você tem que fazer, falar diante de alguém que você tem que ir. A graça que te alcançou vai te capacitar. Tem passagem na Bíblia, a gente encontra dizendo, eu vou encher a sua boca na hora. Eu vou encher a sua boca na hora. Crê? Crê? Abra a boca e vai falar, que o Espírito Santo vai encher, vai colocar as palavras dele na tua boca e vai sair coisas, você fala assim, meu Deus, o que é isso que eu estou falando, Jesus? Que coisa forte, eu nunca tinha pensado nisso, mas eu nunca li isso. O que é isso, gente, que eu falei? Isso é muito, o que eu falei, eu tenho certeza que o que eu falei está abençoando as pessoas. Aí acaba a mensagem, você fala assim, meu Deus, aquela hora que eu falei aquilo ali, me abençoou. Mas era eu que estava falando e eu fui abençoado. Sim, você foi abençoado. Você estava falando, você foi abençoado, porque o que você estava falando não veio de você. Porque não veio de você. Então até você foi abençoado pelo que você falou. Porque não veio de você. Então a graça que alcançou a mulher samaritana capacitou a mulher samaritana. A graça que te alcançou, a graça que está te alcançando neste culto, nesta palavra, esta graça, se você se render a ela, de coração aberto, com humildade, se render a Jesus, Jesus está se revelando para você.
como ele se revelou para a mulher samaritana. Se você diz sim, chega de ser quem eu sou, chega de ficar batendo cabeça, chega de religiosidade, chega de altos e baixos, chega da minha carne me dominar, chega de vazio, chega de buscar saciar minha sede em coisas, pessoas e lugares. Jesus, eu me rendo a Ti. Esta graça que está te alcançando agora, esta graça vai te capacitar a fazer a vontade de Deus, a caminhar com Jesus, a pegar a sua cruz, a negar a si mesmo e seguir a Cristo e a viver uma vida de filho. E viver uma vida de filho. Aleluia. Viver uma vida de filho. A graça que te alcançou, te capacitou. A graça que está te alcançando, está te capacitando. A graça que está te alcançando, está te capacitando. Meu Deus do céu. Isso é demais. Vamos lá. Venham ver um homem que me disse tudo o que já fiz na vida. Será que não é ele o Cristo? Então as pessoas saíram do povoado para vê-lo. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus. Rabi, coma alguma coisa. Ele, porém, respondeu, eu tenho um tipo de alimento que vocês não conhecem. Olha só, eu tenho um tipo de alimento que vocês não conhecem. Os discípulos perguntaram uns aos outros, será que alguém lhe trouxe comida? Então Jesus explicou, meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e em terminar a sua obra. Versículo 35, vocês não costumam dizer, ainda faltam 4 meses para a colheita, mas eu lhes digo, despertem e olhem em volta. Os campos estão maduros para a colheita. Os que colhem já recebem salário, os frutos que ajuntam são as pessoas que passam a ter vida eterna. Que alegria espera tanto o que semeia como o que colhe. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Viver o propósito de Deus na sua vida. É isso que... A gente está falando de água, né? Agora a gente está falando de comida. Está falando de água. Água viva, Espírito Santo. Agora a gente está falando de uma comida que não é também carnal. É espiritual, igual a água era. Igual a água era. E essa comida é fazer, Jesus falou aqui, esse alimento. Pronto, gente. A gente tem agora água e pão. Acabou. Tá? Temos a refeição. Espiritualmente falando. Uma é o Espírito Santo. Adorar em verdade. Pronto. Pronto, gente. A gente tem o tripé. Fechou. Fechou. O Espírito Santo é maravilhoso. Meu Deus do céu. A gente tem o tripé. Qual é o tripé? Adorar a Deus em espírito e em verdade. Espírito, Espírito Santo. Comunhão com Ele. Verdade, a palavra. Comunhão com a palavra. E agora Jesus fala que a comida que ele está se referindo é fazer a vontade do Pai, fazer o que agrada ao Pai, ou seja, viver o propósito, viver o que Deus... Gente, o que Deus quer de você às vezes é diferente do que Ele quer de mim. Existem coisas que são específicas, tem coisas que Ele quer de todos os cristãos. É um cristão? É um cristão de verdade? Jesus quer isso de você, dela, dele, de mim, de todos. É comum, está na Bíblia, são coisas que Ele quer de todos. Mas tem coisas que é especificamente de você. E é isso que a gente tem que buscar. Senhor, o que o Senhor quer de mim? Não, para Ele, eu não sei. Pode ser a mesma coisa, como pode ser outra. Pode ser a mesma coisa dela, pode ser outra. Eu quero que o Senhor diga o que o Senhor quer de mim. Seu propósito para mim. Seu propósito para a minha vida. O plano para mim. O que o Senhor quer de mim? Eu quero te agradar. Não quero fazer a minha vontade, quero fazer a tua vontade. A tua vontade. Porque essa é a comida, é isso que nos sustenta. Fazer a vontade do Pai. Fazer o que agrada o Pai. Viver o propósito do Pai. Estar no centro da vontade do Pai. A gente se sente alimentado, saciado com o Espírito, com a palavra e vivendo o propósito. Espírito, palavra e vivendo o propósito. Espírito, palavra, em espírito e em verdade e vivendo o propósito. Tá aí, essas 3 coisas.
Escreva aí, gente, por favor. Relacionamento com o Espírito, relacionamento com a palavra e viver o propósito. E o propósito de Deus, a vontade dele, os mandamentos dele, está relacionado ao próximo. Está relacionado a fazer o que a mulher samaritana fez. Ela recebeu a fonte de água viva e ela já começou a dar de beber. A mulher que foi no poço para pegar água, uma água que ia acabar, agora está ela dando de beber para um monte de gente, dando água, porque ela recebeu a água, então ela estava dando o que ela recebeu, de graça, recebeu de graça, estava dando de graça, é a graça, nela e através dela, em você e através de você, em mim e através de mim. Esse é o propósito. Esse é o propósito. Então, Espírito, palavra e viver o propósito pelo próximo, ajudar o próximo. Espírito, palavra e amar o próximo. Espírito, palavra e amar o próximo. Agora, de que maneira o Senhor quer que eu ame o próximo? Se eu tenho alguma coisa específica para mim, o que o Senhor quer de mim? Essa é a comida. Relacionamento com o Espírito, relacionamento com a palavra e viver o propósito. Relacionamento com o Espírito são essas três coisas. Relacionamento com a palavra e viver o propósito. Nós paramos em qual versículo? Paramos no 38, né? Então a gente segue e termina na próxima semana a partir do 39 e a gente vai terminar o capítulo 4 a partir do 39. Sabe qual é o título do 39? Muitos samaritanos creem. Essa mulher foi usada por Deus para ganhar muita gente para Jesus. Só que a gente terminou de ler aqui sobre colheita e plantação, né? Sabe uma coisa que é uma ilusão, às vezes, até mesmo de pastor? Por exemplo, eu estou aqui agora no culto, né? Aí tem uma pessoa ali que tem 30 pessoas aqui e 5 decidiram entregar a vida para Jesus. É comum nessa vida a gente plantar e outra pessoa colher. Faz parte, não tem problema. O importante é que o reino cresça. Ninguém está disputando. A gente não está, não deve ter ego. Não deve ter ego. Jesus é humildade, é amor. Então o importante é que o reino ganhe. Mas por que eu estou dizendo isso? Que às vezes o próprio ego do pastor, por exemplo, 5 pessoas se entregaram. Aí digamos que acabe o culto, eu viro para a Michele no caminho de casa, ou em casa, ou comente com alguém, poxa, fiz o culto lá, e 5 pessoas aceitaram Jesus com a mensagem que eu dei, ou no culto lá que eu fiz. Na minha cabeça, eu plantei e a colheita foi na hora ali. Muitas vezes não. Muitas vezes aquelas 5 pessoas que entregaram a vida para Jesus, naquele culto ali, elas vinham ouvindo a palavra já há 6 meses na faculdade de um amigo. Há 2 anos que a mãe vai falando de Jesus e ora por ele. Aconteceu dela ouvir algo ali, dela ser tocada pelo Espírito Santo, e naquele dia ela se entregou, aceitou Cristo, reconheceu Cristo, mas aquilo ali, na verdade, considerando o tempo que essa pessoa já ouve Jesus, já falam de Jesus para ela, muitas vezes, né? Cada caso é um caso. Ali, na verdade, foi uma colheita. E eu, às vezes, estou ali, né? Achando que tal, foi a plantação que eu fiz. Na verdade, eu estou colhendo meses ou anos de plantação, de palavra, de gente orando por aquela pessoa, só que naquele culto ali foi que ela decidiu se entregar. Então, não tem por que eu carregar e nenhum pregador carregar esse tipo de orgulho, porque a obra é de Deus, é o Espírito Santo, né? Na maioria das vezes isso aí, quando chega ao ponto da pessoa se entregar, não foi ali, dificilmente é a primeira vez, exceto quando é a primeira vez que a pessoa ouve a palavra na vida, mas normalmente isso é um processo, ela se entregou, mas já vinha sendo plantado isso, às vezes plantado em vários cultos, em várias reuniões, mas naquele ali foi o que ela decidiu se entregar. E essa é a maior atitude, a maior decisão que uma pessoa possa tomar. Então, vamos orar. E semana que vem a gente continua aqui no capítulo 4 e finaliza o capítulo 4. A gente finaliza.